Você sabe que os verbos regulares em inglês são aqueles nos quais você adiciona a terminação ed no final para colocá-lo no passado. Mas será que você está pronunciando essa terminação da forma correta? Isso é o que você vai descobrir agora. Talvez você esteja cometendo o mesmo erro que eu cometia, porque essa terminação é pronunciada de 3 formas diferentes de acordo com a terminação do verbo na sua forma básica. Como assim? Vamos entender melhor. Como essa terminação é pronunciada de 3 formas diferentes, existem 3 regras para a sua pronúncia. Nós vamos estudar cada uma delas. A primeira é a seguinte: se o verbo na sua forma básica termina com um som não vozeado, a sua pronúncia no passado fica com um som final sutil de T. O que é um verbo na sua forma básica? Vou te dar um exemplo com um verbo em português. O verbo viajar, nesse formato aqui, ele está no infinitivo, na sua forma básica. Se eu colocar no passado, viajou, ele já não está no infinitivo mais, na sua forma básica, porque ele sofreu uma variação de tempo. Se eu colocar viajaram, a mesma coisa. Ele sofreu uma variação de tempo. Ele não está no infinitivo, na sua forma básica. E o mesmo acontece com os verbos em inglês. Por exemplo, o verbo walk está na sua forma básica, sem alteração, sem variação de tempo ou de pessoa. Acontece que os verbos regulares em inglês eles são bem simples, porque eles sofrem apenas uma variação, que é a variação de tempo. Para você colocar no passado, basta você adicionar a terminação ed, que o verbo já está no passado, né? Nessa forma, ele está no infinitivo, não sofreu nenhum tipo de variação. Isso é um verbo na sua forma básica, ou infinitivo. Por exemplo, outro verbo, o verbo help, está no infinitivo, não sofreu nenhuma variação. Se eu adiciono a terminação ed para colocar no passado, ele já não está no infinitivo mais, na sua forma básica. A forma básica dele é help, assim como o verbo walk. Outro verbo, por exemplo, wash, mesma coisa. Aqui ele está no infinitivo, na sua forma básica, não sofreu nenhuma variação de tempo ou de pessoa. Se eu adicionar a terminação ed para colocar no passado, ele já não está no infinitivo mais, na sua forma básica. Isso que é um verbo na sua forma básica, tá? Se o verbo na sua forma básica termina com um som não vozeado, o que é um som não vozeado? São aqueles sons nos quais não há vibração das cordas vocais. Por exemplo, k, p, f, ch, sh. Esses são sons não vozeados. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Na primeira coluna, a gente tem uma sequência de sons correspondente a cada uma das terminações dos verbos. O som k corresponde à terminação do verbo work. O som s corresponde à terminação do verbo miss. O som p corresponde à terminação do verbo help. O som f corresponde à terminação do verbo laugh. E assim por diante. Aqui só um adendo. No verbo laugh, como o inglês não é uma língua fonética, a ortografia nem sempre corresponde aos sons, né? O GH, ele tem o som de F, tá? Assim como o verbo cough, tossir, termina com GH, ele tem o som de F. Então, se o verbo termina com esses sons não vozeados, para colocar no passado, na forma escrita, você adiciona a terminação ed em todos eles, para colocá-lo no passado, na forma escrita. Só que na hora de pronunciar, você não deve pronunciar com o som de ed, por exemplo, worked, worked. Você não pronuncia worked, você deve pronunciá-lo com um som sutil de T, worked. Olha aqui na terceira coluna, worked. Essa é a pronúncia correta dessa terminação se o verbo termina com um som não vozeado. Mesma coisa os outros. Missed, helped, left, watched e washed. Você não deve pronunciar com o som de ed. O E aqui quase nem é pronunciado, né? Por exemplo, o verbo aqui, o worked, do K, você já pula para o som de T. Não pronuncia o E aqui. Ele fica worked, worked. E a mesma coisa os outros. A segunda regra é a seguinte. Se o verbo na sua forma básica termina com um som vozeado, a sua pronúncia no passado fica com um som final sutil de D. O que é um som vozeado? Bom, um som não vozeado é aquele que não há vibração das cordas vocais. Um som vozeado, por outro lado, é aquele que há vibração das cordas vocais. Por exemplo, aqui na tabela, a gente tem uma sequência de sons correspondente a cada uma das terminações dos verbos. Nesse caso, são terminações vozeadas. O som N corresponde à terminação do verbo learn. O som M corresponde à terminação do verbo sim. E assim por diante. A forma escrita, assim como todos os verbos regulares, você adiciona a terminação ed para colocá-lo no passado. Só que
Nesse caso, a pronúncia é diferente. Você não pronuncia com o som de T, como ocorre no caso dos verbos que terminam com o som não vozeado. Como são verbos que terminam com sons vozeados, a sua pronúncia deve ser com um som sutil de D. O verbo learn, no passado, fica learned. O verbo seem, no passado, fica seemed. O verbo charge, no passado, charged. Remember, remembered. Love, loved. Play, played. Vamos para a terceira e última regra. Se o verbo na sua forma básica termina com o som de T ou de D, a sua pronúncia no passado fica com o som final sutil de ed. Dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho verbos que terminam com sons de T ou de D. O verbo want termina com som de T. Need, som de D. Start, som de T. Decide, som de D. Invite, som de T. E end, som de D. A forma escrita, como todos os verbos regulares, basta você adicionar a terminação ed no final para colocá-lo no passado. Só que nesse caso, para pronunciar no passado, não é nem o som de T sutil e nem um som de D. O correto é um som de ed. O meio termo não é nem ed, por exemplo, wanted, e nem wanted. Tá no meio termo, é wanted, wanted, needed, started, decided, invited, ended. Well, now you know how to pronounce the regular. You gotta be kidding me. Well, now you know how to pronounce the regular verbs in the past. I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. I'll see you next time.